Eu sou Rogério Dedivites, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, e hoje nós vamos conversar sobre a rouquidão ou disfonia, que é uma situação bastante frequente e particularmente aquelas situações em que a rouquidão acaba chamando atenção para a possibilidade de estarmos diante de um câncer de laringe, particularmente um câncer das cordas vocais. A rouquidão é uma situação bastante comum, seguramente todos já tiveram pelo menos um episódio na sua vida, e uma causa bastante comum é a causa inflamatória, particularmente causada por vírus. É muito comum, sobretudo na época de inverno, em que as pessoas estão mais confinadas, o surgimento das laringites que cursam com rouquidão. No entanto, são rouquidões autolimitadas, geralmente elas duram ao redor de uma semana a 10 dias. Existe a rouquidão ligada à atividade profissional do indivíduo. Então, é muito comum professores, professoras, em função da sua demanda vocal muito elevada, pelo fato de estarem abordando alunos em sala de aula, às vezes sem um tratamento acústico adequado, de uma maneira abusiva, apresentarem uma rouquidão que acaba se manifestando com o chamado calo ou nódulo das cordas vocais. O tratamento para o calo ou nódulo das cordas vocais, por ser uma situação de causa funcional, é fundamentalmente um tratamento de reeducação do uso da voz. No entanto, nós temos também aquelas situações em que a rouquidão acaba chamando atenção no sentido de tratar-se de uma doença mais grave, como por exemplo o câncer das cordas vocais. Então, alguns grupos de pessoas com rouquidão que apresentam certas características devem ser avaliados com um cuidado um pouco especial. Então, por exemplo, indivíduos do sexo masculino com mais de 40 anos de idade que apresentem uma rouquidão que esteja durando mais de 15 dias de uma maneira contínua, sobretudo quando são usuários frequentes de cigarro, especialmente quando o cigarro está associado também a um uso bastante frequente de bebidas alcoólicas, indivíduos que ainda tiveram já um histórico pessoal ou familiar de câncer, sobretudo de câncer da região da cabeça e pescoço, esses grupos de pessoas devem ser avaliados com um cuidado especial, porque possivelmente essa rouquidão seja um sinal de alerta para um câncer de corda vocal. Uma coisa que é bastante interessante é que a primeira manifestação do câncer da corda vocal é a rouquidão, e é uma manifestação que acontece já bem precocemente, bem no início do quadro. Portanto, quando uma pessoa com essas características é examinada e detecta-se a existência de um câncer numa fase inicial, existe um potencial de cura bastante grande. Muitas vezes sem a necessidade da utilização de um tratamento mais agressivo. Muitas vezes uma cirurgia sem corte por via endoscópica é capaz de remover com uma margem de segurança um tumor inicial de corda vocal. A radioterapia surge aí também como uma modalidade de tratamento com uma chance de cura muito grande. No entanto, muitas pessoas acabam negligenciando essa rouquidão persistente, duradoura, e muitas vezes pessoas, como nós falamos, com fatores de risco associados, e o quadro se agrava, e aquilo que no momento inicial é um câncer precoce, inicial, acaba com o passar do tempo tornando-se um câncer avançado, e aí a situação acaba exigindo um tratamento mais agressivo, com cirurgias abertas, em algumas situações até com a necessidade da remoção de toda a laringe, de toda a caixa da voz, com a confecção do chamado traqueostoma, que é aquele orifício na região inferior do pescoço, por onde o paciente passará a respirar. Com isso, o paciente não terá mais a condição de emitir uma voz a partir da sua laringe. No entanto, existem outras formas de reabilitação da voz. Claro que a medicina hoje dispõe de vários recursos e mesmo os casos avançados, eles têm uma chance de um tratamento adequado e de cura. No entanto, a preferência
é de que esses casos sejam abordados ainda numa fase inicial em que o tratamento é menos agressivo e a chance de cura é bem maior. Portanto, pacientes com mais de 40 anos, fumantes, usuários de bebidas alcoólicas que apresentem uma rouquidão que dure mais de 15 dias devem procurar a avaliação de um especialista com a finalidade de avaliar o seu quadro, descartar uma condição mais grave ou, na vigência de uma suspeita, que seja praticada uma biópsia e, na confirmação do resultado, caso seja um carcinoma, um câncer de corda vocal, que o mais rápido possível esse paciente seja encaminhado para um tratamento adequado, haja vista a grande chance de cura, sobretudo nas fases iniciais.